Sabe, quando a gente olha para o fundo do oceano, parece um grande deserto de areia, né? Um vazio imenso. Mas, na verdade, por baixo dessa aparência toda, existe um universo inteiro pulsando. Um motor invisível que move a vida marinha de jeitos que a gente mal começou a entender. E a chave para tudo isso está nos menores dos menores. Então fica a pergunta: o que será que está lá, se mexendo, comendo e vivendo naqueles espacinhos minúsculos entre um grão de areia e outro? Pois é, a resposta é revelar um dos grupos de animais mais diversos e, olha, mais abundantes do planeta inteiro. Ok, vamos mergulhar nisso. O nome do jogo aqui é meia-fauna. Pode não ser um nome muito conhecido, mas esse pessoal representa a grande maioria da vida animal lá no fundo do mar. Basicamente, o que define a meiofauna não é nem o que eles são, mas sim o tamanho deles. São todos os bichinhos pequenos o suficiente para viver nesse mundo que a gente chama de intersticial, que é, basicamente, o labirinto de espacinhos entre as partículas de areia e lodo. Ou seja, o negócio deles é ser pequeno. E quando a gente fala em diversidade, não é pouco, viu? Não estamos falando de um tipo só de animal. A gente está falando de vermes, de crustáceos, de membros de praticamente todos os grandes grupos de animais que existem. É como se fosse um zoológico completo, só que em escala microscópica. Pensa só nisso por um segundo. Existe mais variedade de projetos de corpo, de filos, escondida na areia do fundo do mar do que em qualquer outro lugar do planeta. É uma coisa realmente impressionante. Agora, dentro desse zoológico microscópico, tem um grupo que não só domina, ele reina absoluto. Vamos falar um pouco sobre os nematódios. A questão é a seguinte: em termos de número de indivíduos, de contar um por um, os nematódios são os animais mais abundantes nos sedimentos marinhos e muito provavelmente no planeta inteiro. Dos estuários rasinhos até as fossas oceânicas mais profundas, eles estão lá, em números que a gente nem consegue imaginar. E o que é bem legal neste slide é como ele deixa essa dominação supervisual. Na maioria dos ambientes marinhos, se você pegar uma amostra de meiofauna, mais de 90% dos animais que encontrar ali vão ser nematódios. Todos os outros grupos, todos juntos, mal chegam a 10%. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, um estudo feito em um único estuário na Inglaterra encontrou, em média, 12 milhões e meio de nematódios em 1 metro quadrado de lodo. 1 metro quadrado. Imagina a quantidade de vida fervilhando debaixo dos pés na praia, totalmente invisível. Certo, eles são muitos, são super diversos. Mas, e daí? O que eles fazem na prática? É aqui que a coisa fica interessante, porque a gente sai dos números impressionantes e entra na importância ecológica. É aqui que a gente entende por que eles são o tal motor oculto do oceano. Olha que curioso. Por muito tempo, a ciência achava que a meiofauna era um beco sem saída na cadeia alimentar. A ideia era que eles comiam, mas como eram tão pequenos, ninguém importante comia eles. Só que hoje a gente sabe que essa ideia estava completamente errada. Na verdade, eles são uma ponte, um elo essencial que conecta a produção microscópica com a vida que a gente vê como os peixinhos jovens que dependem deles como a primeira refeição. Sozinho, um bicho desses é minúsculo, mas juntos, o metabolismo coletivo deles, ou seja, toda a energia que eles processam, é uma coisa gigantesca. É aquela história, né? Eles podem ser pequenos, mas o impacto do grupo todo supera o dos gigantes. E este gráfico aqui, de um estudo do Mar do Norte, escancara isso. Dá uma olhada nesses números. A macrofauna inteira, todos os caranguejos, mariscos, os vermes maiores, processou 3,4 gramas de carbono por metro quadrado em um ano. Os nematódios, sozinhos, processaram 7 gramas. Mais do que o dobro. Eles estão processando mais energia do que todos os animais maiores juntos naquele ecossistema. É inacreditável. E eles não ficam só comendo e respirando, não. Eles mudam ativamente o ambiente ao redor deles. Eles são verdadeiros engenheiros, sabe? Moldando a química e a física do sedimento onde eles vivem. E como eles fazem isso? Bom, primeiro, com a bioturbação. O mexe-mexe constante deles mistura e oxigena as camadas de cima do sedimento. Depois, o pastejo. Ao comerem bactérias, eles mantêm essas populações sempre ativas e saudáveis, o que acelera a decomposição. E, por fim, a excreção. Eles liberam nutrientes essenciais de um jeito que outros organismos conseguem usar na hora. Eles são tipo os jardineiros e os adubadores do fundo do mar. Tudo isso nos leva a uma questão final.
por que toda essa atividade microscópica é tão importante, ainda mais hoje em dia? A resposta está numa palavra: resiliência. Essa citação aqui resume a história toda perfeitamente. Em um mundo onde os oceanos estão cada vez mais pressionados, a meiofauna funciona como uma rede de segurança, garantindo que as funções mais importantes do ecossistema continuem rodando, mesmo quando as coisas dão errado. Então, o que faz eles serem tão resilientes? Bom, eles conseguem viver em condições bem difíceis que matariam organismos maiores. E como a reprodução deles é contínua, não depende de estação, eles se recuperam muito rápido de qualquer problema. Isso significa que depois de um desastre, eles são os primeiros a voltar e a ligar o sistema de novo, garantindo que o motor da ciclagem de nutrientes nunca pare de vez. Então, no fim das contas, a grande mensagem é essa. Esse mundo invisível debaixo da areia não é só uma curiosidade da biologia. Ele é uma peça fundamental para a saúde do oceano. É um sistema de suporte à vida que trabalha em silêncio, garantindo a estabilidade e a produtividade dos ecossistemas de que todos nós dependemos. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A gente tende a focar no que é grande, no que é visível. Mas se o motor mais poderoso do oceano é microscópico, o que mais de tão essencial para a vida na Terra pode estar escondido bem debaixo do nosso nariz?